tarde, boa noite, boa madrugada, toda hora é hora de adquirir conhecimento, certo, gente? Bora lá, vamos fazer revisão? Vamos fazer revisão de pontuação. Olha só, nós fizemos uma aula com travessão, com aspas e com 2 pontos, certo? Pois bem, hoje nós vamos fazer uma revisão diferente. Eu fiz quadros imensos falando sobre essas 3 pontuações. Hoje nós vamos direto ao ponto, para ficar bem claro e eu acrescentar mais uns detalhes suaves, ok? Olha só, os sinais de pontuação da língua escrita se destinam a marcar pausa, melodia e entonação. Se vocês pararem para analisar, quando tem a pontuação, quando você tem, por exemplo, um travessão, geralmente ele indica a fala de um personagem, certo? Quando você tem 2 pontos, você tem uma pausa um pouco maior, porque provavelmente vem uma enumeração, uma citação. Quando tem aspas, pode ser a citação de alguém também, certo? Então, tudo que você escreve, a entonação, ela faz parte sempre. Você irá mudar sempre por causa da pontuação. Se você, não é a aula de hoje, mas se você fizer uso da interrogação, é uma pergunta, a entonação altera. Se é uma exclamação, a forma que você for ler também irá alterar. A vírgula é uma pausa, certo? Então, veja, ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior do que a vírgula, porque você está provavelmente escrevendo um texto que ele é longo, certo? E para não ficar cansativo, você faz um ponto e vírgula para fazer a separação daquele seu texto ali sendo apresentado, correto? E o ponto? O ponto pode ser continuativo, como pode ser ponto final. Ponto continuativo é aquele que você pontua e fica na mesma linha, porque você não mudou o assunto, você está dando continuidade àquela ideia apresentada. E o ponto parágrafo, você irá alterar, trabalhar, se for uma dissertação argumentativa, com outro argumento. Se for uma história, agora você não está mais falando sobre aquela parte, mas sim sobre uma outra. Você falava de uma causa, agora você vai falar de uma consequência, ou algo que pretendem fazer, ou seja, assuntos diferentes, mas que está ligado ao mesmo texto, porque todo texto tem início, meio e fim. Então, temos que saber quando vamos apresentar a sua separação nesse texto. Não é qualquer ponto, parágrafo. Tem que saber quando virará o parágrafo, certo? O parágrafo geralmente acontece quando você está mudando o seu foco. Seu foco agora é contar o quê? Você está contando sobre a guerra? Como começou? Como começou? Está acontecendo a guerra. O que você está falando sobre a guerra nesse momento? Da invasão? Ok. Não está mais falando da invasão? Deu continuidade? Então você tem que ter toda uma organização das suas ideias, entendido? Por isso a entonação. Aí, vamos lá. A pontuação, ela também serve para marcar melodia, entonação em textos narrativos. Por acaso eu estava montando aqui um texto narrativo. São comumente utilizados travessão, aspas e 2 pontos. Também já apresentei, né? O travessão é utilizado para indicar a fala de personagem. Ou mudança de interlocutor. O que é interlocutor? É com quem você está falando, certo? Se você está falando uma conversa entre Mariazinha e Joãozinho. Mariazinha acabou de falar, agora é o Joãozinho. Então, você está trocando a pessoa. É outra pessoa, o interlocutor é outro, ok? É personagem? Sim, pode ser. Ou pode ser simplesmente, o narrador fala, gente? Claro que não, só quando ele é personagem, certo? Aí, vamos lá, nos diálogos, né? Em evidência, em evidência, você vai colocar também em evidência, a travessão, você coloca início e final, certo? Vocês podem ver que tem textos que começam e terminam com travessões, porque você está chamando a atenção, como se fosse um aposto, mas não é, tá? Palavras e frases, separar expressões explicativas, por isso que eu coloco que muitas vezes parece com um aposto explicativo, por exemplo, ok?
Usam-se aspas para demarcar começo e fim de citação. Ou transcrição. O que é transcrição? Quando você vai... Transcrever o que, gente? O que é transcrição? Né? Você vai transcrever, você vai escrever o negócio, aquilo que você viu, agora você vai transcrever, vai fazer a transcrição daquilo ali, certo? Vai transcrever. E agora, o que é transcrição? Transcrição, então, é o quê? Transcrição é o sentido da palavra, como você vai transcrever, certo? Sobre ela, né? Reproduzir variação da norma padrão em indicar nomes de poemas também e capítulos de livros, como nós costumamos ver nos livros quando estamos trabalhando em sala, principalmente, né? Os 2 pontos são utilizados para introduzir enumeração, esclarecimento, aposto, eu falei há pouco, né? E orações apositivas. Orações apositivas são orações onde existem aposto, certo? Também podem anunciar citação ou fala de personagens. Mariazinha falou, 2 pontos. João, tudo bem com você? Então, tem os 2 pontos porque eu estou introduzindo a fala de quem com travessão? Travessão. João, tudo bem com você? Certo? Aí pra cá, travessão. Indica a fala de personagens ou mudança de interlocutor nos diálogos. Eu falei isso agora há pouco. Quando vai falar, por exemplo, certo dia, Maria chegou e disse, 2 pontos. Travessão. Joãozinho, vamos brincar? Ponto de interrogação. Linha de baixo agora, travessão. Agora não, vírgula, preciso estudar. Não, agora não, vírgula, pois preciso estudar. Ponto. Então, veja só, teve 2 pontos, travessão e travessão. O narrador falou, 2 pontos. Mariazinha entrou com a sua fala, travessão. Joãozinho entrou, outra vez o travessão, certo? Pôr em evidência palavras, expressões e frases. Você vai colocar, acontece que você vai colocar em evidência aqui uma frase, penso, logo existo. A partir desta frase, penso, logo existo. A partir disto, eu não. Acredita-se, que é geralmente texto dissertativo argumentativo, que você continua seu texto, certo? Separar orações ou expressões explicativas. É simples, né, gente? Você tem que entender o que é uma explicação. Se você tem uma oração explicativa, porque tem um fato nela sendo apresentado e ela está apresentando ali o seu significado. Estamos somente revisando a matéria, tá? Aí eu coloquei, olha só, não coloquei isso no quadro outra vez. Uma observação aqui e outra aqui embaixo também. É importante notar que os travessões que introduzem as falas de personagens devem respeitar o recuo dos parágrafos, ou seja, é como se fosse alinhado, marcando a entrada do parágrafo. Há quem coloque assim, e eu já tenho chamado a atenção algumas vezes em sala. Coloca lá a entrada do parágrafo e joga o parágrafo com travessão alinhado aqui. Suponhamos aqui, então você vai fazer aqui. Saiu do parágrafo. Você tem, aqui é parágrafo. Suponhamos que o parágrafo vem aqui. Então você tem que colocar, se aqui é um parágrafo, então o seu travessão tem que ficar alinhado com a linha do parágrafo, certo? Isso daí é criteriosíssimo. Então, e muita gente faz errado. Então, estou chamando a atenção porque vocês nunca vão errar isso, certo? Aspas. Demarcar começo e fim de citação ou transcrição. Começo e fim. Você abre aspas, você fecha aspas. Valéria disse, abre aspas. Qualquer hora é hora de adquirir conhecimentos. Fecha aspas. Você transcreveu exatamente em um discurso direto. Você explicou exatamente a minha fala. Você não foi o interlocutor que disse, a Valéria disse no vídeo que
qualquer hora é hora para adquirir conhecimentos. Você não foi o interlocutor da minha fala, você disse, abre aspas, a minha fala exatamente, fecha aspas, como eu apresento, certo? Você foi fidedigno, fiel àquilo que falei. Então, Valéria disse, 2 pontos, abre aspas, tá? Existe a possibilidade de você fazer o uso de aspas, assim como, já que é uma fala, se for um texto narrativo, você pode usar o travessão. Mas hoje em dia, nos narrativos, né, também existe o uso da aspas. Você pode abrir aspas e dar continuidade ao seu texto sem ter que ficar colocando travessão. Cabe ao leitor identificar as falas de cada personagem em um texto narrativo, onde a fala dos personagens está marcada por aspas e não pelo travessão, ok? Então, seguindo, indicar estrangeirismos, neologismos, gírias. Às vezes vocês estão fazendo redação na sala e falam assim, Valéria, eu posso colocar essa palavra como gíria? Tenta fugir da gíria, porque no texto dissertativo argumentativo vamos rebuscar a nossa linguagem, vamos buscar sinônimos que estejam mais ligados a, entendeu? Fugir da gíria, porque se nós temos um léxico tão grande, por que não fugir dela? Não? Então vamos tentar sempre, né? Então, estrangeirismo são palavras que são de fora, que nós colocamos até mesmo para o nosso dia a dia, ok? Por exemplo, lockdown é o quê? Não é uma palavra brasileira, certo? É uma palavra que tem se falado bastante nessa época da pandemia, correto? Então, a palavra ela será escrita e muitas vezes ela vem com o quê? Corretamente com aspas no texto. Ou, se você prestar atenção, em alguns textos, pelo menos as narrativas jornalísticas, eles costumam colocar em itálico, tá? Por que não colocam em aspas, mas colocam em itálico, apresentando o estrangeirismo presente na nossa linguagem. Se você parar para analisar, tem palavras hoje que já foram introduzidas ao nosso vocabulário. Por exemplo, teclado, tem a tecla delete, no passado vinha escrito direitinho, delete completo, que é apagar, né? Pois bem, depois ela foi quebrada, virou del. E hoje no nosso dia a dia falamos deletar, olha só, vou deletar você da minha vida. Ah, não, vou deletar essa matéria, não gostei. Então você já introduziu uma palavra de fora, até mesmo para o seu vocabulário. Então, muitas vezes se coloca aspas, ok? Indicar nomes de poemas e capítulos de livros. Isso daí nós já costumamos ver até mesmo quando estamos fazendo leitura nos livros em salas, paradidáticos, nos livros didáticos também. Paradidático? Não, nos didáticos, tá? Observação para aspas. Quando já ocorrem aspas dentro de uma citação ou transcrição, usam-se aspas simples. Por exemplo, o que é aspas simples? Vamos lá, você abriu aspas para fazer uma determinada fala. Aí dentro dessa aspa, vamos supor que você entrou com lockdown. Você entrou com a palavra, tá lá escrito o texto, tá? Aí você entra com lockdown. No que você entra com lockdown, você já abriu aspas, então agora você vem com uma aspas simples para cá, só um. Terminou o texto? Fecha aspas, os dois tracinhos em cima, certo? Entendido? Agora vamos para cá, 2 pontos. Iniciar uma enumeração, esclarecimento e para introduzir um aposto, oração apositiva. Enumeração, fui à feira comprar. 2 pontos. Aí você vai lá. Abacate, melancia, tangerina, banana e couve. Ponto. Então você tem 2 pontos, certo? Porque você tem uma presença de um aposto. Aposto esse que é chamado de aposto enumerativo. Antes de uma citação, você também tem. Se você vai colocar exatamente como eu coloquei, a Valéria disse, 2 pontos. Na minha citação, não é um discurso direto, abre aspas, ou 2 pontos. Agora você vai abrir aspas, coloca a minha citação, que é o discurso direto, exatamente como eu falei,
Terminou minha fala? Fecha aspas. Entendido? Antes de alguma observação, você vai fazer alguma observação? Qual é ela? Então, você vai lá e coloca os 2 pontinhos e acrescenta. Para anunciar um discurso direto. Olha, acabei de falar, minha citação foi o discurso direto, certo? O discurso direto é aquele que você fala exatamente como foi citado por alguma pessoa, por algum personagem. Galera, hoje a aula foi só revisão, ok? Espero que tenha acrescentado a matéria imensa que nós tivemos antes sobre travessão, aspas e 2 pontos. E estou com saudades. Se cuidem, fiquem em casa, certo? E olha, digam lá se gostaram da aula, dá like lá, fala comigo. Quero saber, a aula tá legal, não tá legal? Show? Até a próxima!